porque Porto Alegre é uma cidade que tem várias vulnerabilidades. Nosso território é um território muito sensível, e isso ficou muito visível nesse período da enchente. Então, a gente precisa discutir o nosso sistema de proteção, a gente precisa discutir que nós vivemos um estado de emergência climática, e esse é o primeiro elemento que eu quero colocar aqui. Já falava antes da enchente, inclusive, nosso grupo vinha realizando rodas de conversa nas comunidades de periferia sobre emergência climática e desigualdades sociais, porque eu acho, Jaime, que esse é um elemento que a gente não pode perder de perspectiva, né? A gente vive um estado de emergência climática, e a emergência climática ela não afeta da mesma forma todo mundo, ainda que todos nós sejamos impactados. Mas há elementos das desigualdades sociais que fazem com que a população que já está em maior vulnerabilidade seja muito mais impactada. E aí tem vários atravessamentos, né? Desde o racismo ambiental, que eu acho que é importante que a gente olhe lá para a estrutura da nossa sociedade, por que a gente precisa fazer essa disputa ideológica, né? Nós vemos no Brasil que com a lei de terras não assegurou o direito à terra e ao território para o povo negro e para o povo indígena. E quando você olha para a periferia, isso está marcado, né? Porque a maior parte da população que vive na periferia da nossa cidade é a população negra, né? A gente tem aí um marcador, né, de racialização dos nossos territórios que mostra que lá atrás a gente constituiu uma estrutura que até hoje reverbera, fazendo que existam muitas comunidades que não têm direito à moradia digna, né? As pessoas vivem em área de risco ou de inundação ou de deslizamento, que não tem saneamento básico, que não tem acesso à água, né? E isso é o que a gente chama de racismo ambiental. Não porque só existem pessoas negras nesses territórios, mas porque, em sua maioria, são, e porque os serviços e a qualidade de vida não chegam nesses territórios por conta desta composição social. E essa desigualdade faz com que, quando a gente tem um episódio de emergência climática, essa população seja a que mais sofra, né? Sofra em enchente, sofra em onda de calor, porque como é que são as moradias, né, na nossa periferia, em áreas de risco, nessas comunidades? São moradias que muitas vezes não têm janela, muitas vezes são uma colada na outra, né? São mais vulneráveis às ondas de calor e muitas vezes estão sem acesso à água. Então, a gente precisa ter um grande plano, né, de enfrentamento, né, a essas desigualdades que fazem com que a gente tenha tantas áreas de risco. Porto Alegre tinha 20 mil pessoas vivendo em área de risco em 2004, 2003. Nós temos hoje 80 mil pessoas vivendo em área de risco.